vou dar um exemplo. Recentemente eu estava animando cometas caindo em Júpiter. Tá. Em E Júpiter mesmo. em Júpiter mesmo. Entendi. Não era É. outro planeta, assim. Não, era Era especificamente em Júpiter. Entendi. Especificamente em Júpiter. Júpiter é E. azulzão e enorme, não é? Não, isso é Saturno. Não, Saturno é que tem os anéis. Ih, é verdade. Isso Você animou o planeta é. errado, Yal. Não, 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 não. Júpiter, cara. Júpiter é o que tem o olhinho vermelho, tá ligado? Ah, tá. Beleza. Qual que é azul, hein, mano? É o que tem nome Que de tem um Netuno. gigante. Tem, Netuno? tem. É, Não, Netuno, pode ser. não, mas Netuno é um Netuno do planeta? mar. Não, Netuno. Netuno Plutão, não não é um é? planeta. Netuno, antes de Plutão, é o penúltimo planeta. Quer dizer, É não sei se mesmo? Plutão é planeta ainda ou não. Por sinal, meus amigos, da Plutão já foi planeta. Que é uma banda muito massa. Que agora eu não sei se é planeta ou não, e se esse nome foi feito no momento e agora mudou, porque era É. um. Não, porque Pô, era planeta, depois deixou de ser, mas eu acho que voltou. é. Eu acho que Ah, voltou. Plutão, Mas mó eu acho que planeta assim, massa, meu. vambora, né? Mas enfim. Então você animou o planeta errado, se pá. Não, Só não, não. jogando Foi, aí. foi Júpiter. Foi Júpiter, Tá porque bom. deu um trabalho para conseguir essa imagem de Júpiter. Tá. Tiveram que mandar sonda. Mentira. É, Sim, a produção mandou. Falou, ó, espera um pouquinho é. lá. Falando, É, de verdade, deu muito trabalho fazer a imagem de Júpiter que a gente usou. tá. Mas, enfim. É, qual foi sua pergunta quando meu fone caiu? Eu queria Nossa, já nem responder. lembro. Não faço ideia do que a gente tá falando. Tá certo. Ai, ai. Então vamos falar do que a gente veio falar. Que a gente veio Vamos falar do falar. grande Ó, não Vietnã. acredito, cara. Isso aqui, ó, tudo que a gente tá fazendo vai estar em preto e branco. Porque meu fone simplesmente não para na minha orelha. E agora Mas parou. por que que estaria em preto e branco, Yal? Porque deixar com um clima de bastidores, é assim que o YouTube faz. Ah, é verdade. Tá, entendi. E aí tem aquele zoom. É. Tá, Alguma piada, entendi. alguma coisa. O Sim, fone caindo, dá um zoom no fone. tá. Ah, sim, é. Tá bom. Mas a gente veio aqui falar que a gente vai fazer um podcast, né? Fazendo Exatamente, estamos fazendo. podcast já. Exatamente. É Muito bom, um. muito bom, muito bom. Nada Muito melhor que bom. começar um podcast com o assunto sendo estamos começando um podcast. Exatamente, que eu acho que o podcast, essa popularizada muito massa, eu também acho que fez com que muita gente tivesse uma visão, tipo, eu acho equivocada do formato. Porque eu acho que na cabeça de muita gente, por exemplo, meu pai agora ele fala que ele curte podcast. Ele gosta muito do Inteligência Limitada, ele fica vendo quando vai a galera que ele gosta lá. Então, outro Tá. dia ele ouvi a entrevista inteira do Dedé. E aí ele fala podcast, e Dedé aí a gente Santana? tava. Dedé Santana. Dedé A Santana. gente trocando uma ideia assim, e aí eu contei pra ele, por exemplo, do Projeto Humanos, o caso Evandro, Uhum. meu, várias outras, né? O Pico dos Marins agora, que a Globo tá produzindo, a Globoplay. Uhum. E aí fala, meu, ó, esse podcast é um podcast investigativo, o cara vai entrevistar pessoas, não sei o quê, então ficou na cabeça do meu pai, por exemplo, até a gente ter trocado esse ideia, ele falou, podcast é esse rolê aí, que os caras fazem uma entrevista despojada, sem roteiro, por 5 horas, sei lá. Falei, Perfeito. cara, sei, é que nem você falar que quadrinho é só super-herói, cinema é só super-herói, sei lá, né? Você Total. pegar um gênero, vou chamar de gênero, assim, e É, é. apesar de eu achar muito massa o MesaCast, porque aí, velho, você tem, cara, atual, estamos gravando isso aqui no Rio de Janeiro, então o atual presidente da República e o ex-presidente da República falando ali em vários Sim, programas, né? Em um sim, ou mais sim. programas, assim, por horas É. e. Meu, você tem. Isso é uma coisa inconcebível, você ouvir um presidente falar, ser entrevistado, poder ser confrontado com uma pergunta de alguém que pagou lá, assim, que. Cara, isso é realmente muito, talvez seja a coisa mais interessante que tenha surgido desses mesa caches. A gente tá há 3 eleições com o mesa cache funcionando e funcionando bem, né? Nas eleições de 2018, a gente já tinha tanto o Haddad quanto o Bolsonaro indo. A gente pode falar nomes, né? Nomes. Eles Ah, lógico. concorreram, a gente sabe. Sim. Eles foram em 2018?
Foram. Nossa, nem sabia. No famigerado, o primeiro pioneiro MesaCast Flow. Em 2018? Pô, tô Acho maluco? que não. Acho que Tô tá. maluco? Porque eu lembro do Haddad Não, o Haddad sim, só que ele foi Mas eu lembro do Haddad pra. concorrendo. O que que ele tentou ser? Ele tentou ser governador agora e antes Ah, ele. pode ser. Você tem Não, toda acho a que ele razão. foi. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Falei uma grande merda. A gente tá duas eleições tendo, que é a de 20, onde 20 foram os foi todo o prefeitos pessoal de todos, São tal. Paulo, foi lá, acho que de governo Sim. e prefeito. Foi no Prefeito Flow que e fica em São prefeito. Paulo, né? Foi só prefeito aquela eleição. Uai, tá vendo? Ó, tô falando mais asneira ainda. 2020. Mas o Yau, cara, hoje eu tô mais localizado, cara, mas eu lembro que ano passado, assim, eu Hum, tava trocando uma ideia e eu anoto num caderninho todos os leituras, filmes que eu vejo no ano, tudo que eu sim, leio, sim. vejo, Faz tal, bem, faz bem. num caderninho assim pra ter. E aí de trocar uma ideia em 2022, falar, porque eu li esse livro ano passado e eu tinha lido em 2020, porque Ah, ficou sim, esse sim, borrão, né? sim. Ficou um borrão, cara. A pandemia E trouxe cara, um borrão temporal, né? eu demorei assim, mas hoje eu penso, eu falo, caramba. E no meu caso, eu ainda, por estar numa cidade que não era São Paulo, você passou em São Paulo, cara, você passou um ano num quarto de sala, velho. Você Foi. não saiu de lá, cara. Não saí. E consegui pegar ainda a Covid antes da vacina. Nossa, eu não peguei, assim, eu não peguei até hoje, cara. Sorte é sua, sorte é sua. Se bem que, ó, vou te Nossa, meu. falar, eu acho que no momento, assim, não tá tão pesado, assim. A maioria das pessoas que eu conheço que pegou pós-vacina teve É, uma... Até tiveram algumas reações um pouco mais fortes, mas de forma sim. geral foi leve. Muito Quando eu bom, peguei antes da vacina, vacina... né? Hã? Legal vacina, pô, sair Bacana a salvando vida, vacina, né? viu? Há décadas e décadas, e aí você tem que falar, tome vacina. Não tem chip chinês na vacina, relaxa, toma aí. Não tem chip, cara. Não Chip. tem chip na vacina, muito bom, É cara. muito louco, porque é uma parada, cara, as pessoas até falam hoje em dia, né? Eu acho que se você olhar os filmes dos anos 80, 90, quando eles queriam fazer uma coisa mais lúdica, assim, a explicação caía no místico, né? Na magia, de alguma forma. Ah, Você pode tem crer. filmes como, sei lá, de terror, A Chave Mestra, ou comédias românticas como Sorte no Amor, ou para Feitiço no Ah, Tempo, lá atrás, feitiços do tempo. que é uma parada assim, tipo magia, não precisa Magia, sim. explicar, né? Feitiço de Áquila, embora seja mais Aí eu não conheço. feitiço de Sorte no Áquila. amor, acho que também nunca vi. Ah, Sorte no Amor, ó, só para contextualizar, é um filme da Lindsay Lohan com o Chris Pine, que ela tem Ah, muita sorte e ele tem muito azar, algo assim, ou o tá, contrário. E um dia eles se beijam. E aí ela começa a ter muito azar e ele muita sorte, ou vice-versa. tá. Entendeu? E aí a solução, obviamente, é eles ficarem juntos. Então, assim, a magia ia explicando algumas coisas que você não precisava explicar, só para gerar o Sim, sim. conflito, né? E eu acho que hoje em dia, cara, e Sorte no Amor é dos anos 2000. 2010, assim, essa década de 10, o cinema se apoiou muito na nanotecnologia. E Tá. isso fez um mal pra gente, assim, de achar que, Pode crer. entendeu? Pode Vai ter um crer. chip na vacina, cara. Chip na vacina. Mas, meu, na época eu lembro que a galera que tomava vacina, quando publicava foto assim, cobria qual vacina era. Como eu tomei a Coronavac, eu fiz questão de deixar do tipo, meu, sabe? É bom, é Tipo, tomei bom. a Coronavac, velho, as É, duas. Incrível, meu. 30 dias, 28 dias você tava imunizado com as duas, cara. muito vinte e bom, né, oito cara? dias, meu. Pô, assim, incrível. Meu, incrível a velocidade com que a galera conseguiu fazer isso aí para ter que ter essa discussão do tipo, vai tomar vacina, sabe? É. Não, vai E, saber essa vacina. Eu falei, meu, pelo amor de Deus. isso é louco, cara. Justamente porque eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer isso tão rápido. Eu também não. Durante o começo ali, que estava tudo muito nublado, acho que foi no Carnaval de 20 que começaram a falar Ah, das sim. primeiras Que não era pra ter greves. rolado, na real, também, né? É, é.
Já era para a gente estar bem mais ligado, porque a Itália estava numa situação muito precária, Sim. né? Por causa então a gente já poderia ter se ligado, né? Mas enfim, não se ligamos durante toda a pandemia praticamente. E cara, a gente não sabia para onde ia, né? Quanto tempo ia durar. É, E em um determinado momento eu falei, isso daí beleza, a gente se tranca, vai todo mundo se trancar durante uns 3 meses e vai passar. meu. Não, pois é. E aí, em um determinado momento, eu falei, não, cara, esse é o novo normal, né? Tava na moda falar do novo normal. Do Eu novo falei, pô, normal, esse, é. esse é o novo normal. Então, pô, Eu tanto lembro de que. você falando que você achava que você nunca mais ia num cinema na vida. É, é, pois é. Cara, é muito. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer quando eu voltei, quando eu me libertei, né, da pandemia, foi ir no cinema, cara. Ô, Yal, Nossa, que mas você passou muito saudade. mal com o Covid também, velho. Você ficou com. Então, Pô, acho que eu fiquei preocupado com você, hein, cara. Nossa, que nervoso. E aí você falou, cara, eu andei, sei lá, eu dei uns passos no corredor, você ficava sem ar absurdamente. Eu lembro de você falando, falei, caramba, meu. É, era bizarro, cara. Realmente, assim, tipo, a gente, como você mesmo colocou, tava morando num quarto-sala, eu e minha noiva. E, cara, tipo assim, a, a, a gente andava, dava 10 passos do quarto para a sala para falar que saiu da cama. Mas chegava Tá, na sala e deitava lá também, ficava vendo filme e não conseguia tá, fazer nada, não conseguia fazer nada. Assim. sim. Muito, uma situação bem, bem. Qualquer coisa Que cansava, horror, cara. sim. Sim, Horrível. imagino, imagino. E por isso que a gente acabou, né, nessa loucura, saindo de lá e vindo se isolar no Guarujá, onde moro hoje. O Tem meu pouco tempo. produtor, ele falou que a condição para ele morar em São Paulo é R$ 200.000 por mês em um helicóptero. E aí, ele falou isso uma vez, né? A gente já morou em Sampa e tal. Tenho muito carinho pela cidade, mas é complicado, né? É. É um lugar difícil de se morar, cara. Sim, sim, E sim. É um muito lugar que caro, né? O exige que pra mim muito. pesa muito é muito caro. Tudo é muito É, caro. é, é. É o que mais pesa, eu acho, cara. Porque se você conseguisse. É claro que assim, tem regiões onde você vai pagar caro e você vai ter um metrô legal, assim, né? Que Sim. consegue te levar a lugares e Cara, tal. eu dei sorte, mas muita sorte, que de toda a época que eu vivi em São Paulo, eu conseguia fazer a gigante, assim, 95% das coisas, assim, de metrô. É, é, E aí é. já, meu, facilitava É, muito, né? e, cara, a Apesar da malha de gente. metrô poderia ser muito maior, melhor. Sim, sim. Como a gente trabalhou com a mesma coisa e a gente morou na mesma linha de metrô, Na mesma inclusive. linha de metrô, Exato, eu também, pô, conseguia fazer tudo, assim, salvo alguma coisa. Mas, assim, na pior das hipóteses, eu tinha que pegar um trem e aí trocar duas linhas e pegar o trem lá e chegar num lugar que era um pouco mais afastado. É, Mas São Paulo, realmente, assim, se você tem acesso ao metrô, ela é uma outra cidade. Uma é outra uma outra cidade, cidade, né? exatamente. Mas, meu, muito massa. Mas assim, eu sinto falta de muita coisa, assim, de ir no cinema, teatro. Eu sinto falta. Culturalmente é muito legal, né, cara? De É, repente você olha assim e tá rolando uma exposição no MIS. Pô, sim. tá rolando um Meu, a monte de última coisa vez que eu legal. fui Pô. lá, eu fui no IMS, né? Uhum. Tinham duas exposições muito legais lá. E, meu, é, é muito. É massa, é massa. É massa. Culturalmente é muito massa. É E, massa. cara, então a gente começou essa ideia do podcast, né? A gente ficou pensando nela há muito tempo, né? Formato, pensando como é que é o nome? Pensando em formato, pensando em temas, né? E a gente, por ter trabalhado com cinema e séries de TV no foco muito tempo, Aham. a gente tinha uma limitação para fazer os programas quando a gente fez rádio, porque a gente já fez rádio, Sim, e sim. era uma massa, hein? Nossa. Acho que foi a coisa que eu mais gostei de fazer até hoje, foi rádio, Foi muito cara. legal, foi muito legal. Comunicação é muito. Muito. Não, não aconteceu nada. Tá tudo bem. Achei que fosse um.
Comunicação é um negócio O, muito legal, o cara. Yao, você pode falar que não aconteceu nada, mas tem um Darth Vader tá ali, cara. Bom, Sim, mas o bacana. Yao, eu sentia. O que eu mais curti fazer até hoje nesse meio assim foi o seguinte: eu escrevi para um site gringo um tempo que eu gosto muito, que é o Taste of Cinema, né? E Aham. lá Bom tinha o que site. eu mais curtia fazer. Não era eu fiz crítica, não para esse site, mas eu fazia crítica, a gente fazia podcast também, fazia rádio, comentando e tal. Mas o que eu mais curti fazer foi nesse Taste of Cinema, que era uma coisa assim: 10 filmes para você ver se você curtiu Dunkirk. Gostou de Blade Runner? 10 filmes para ver. Que era Se uma coisa você assim do curtiu tipo. Dunkirk, você não, pô, não tem Não, 10. calma lá. Mas é do Para de tipo, ver era um jeito cinema. de falar assim: você que gosta do Christopher Nolan, vem cá ver umas coisas massa também. Que eu não gosto nem um pouco do Christopher Nolan, cara. Acho ele. Os caras falam que ele é o novo Kubrick. Eu falo, cara, não, não é. Tem esse E papo? o Kubrick não parava. Todo filme dele, ele para pra explicar o filme. Quer dizer, dos outros que eu vi, porque eu não vi Tenet, porque agora não é meu trabalho mais ter que assistir esse tipo de coisa, né? Ah, eu não vi Mas bom, Tenet também. não, tô bem também, nem verei. Apesar de eu gostar muito do ator principal lá, que é o Tio Ethel, né? Ele é bem legal. É ele mesmo, né? Não tô confundindo. Não sei. Bom, Graças a Deus, eu não faço é... ideia. É... Cara, é uma libertação. É uma Yao, isso é libertação. uma coisa. E tem uma coisa, cara, que até hoje me bate. De, por exemplo, na época que a gente tava lá escrevendo e fazendo programa e tal, começou mais ou menos naquela época La Caça de Papel. E eu comecei a ver e não curti, mas também não caiu pra eu escrever ou Aham, eu comentar. Então eu não aham, vi. Mas aham. até hoje rola umas coisas assim. Round Six começa um baita burburinho assim e fica uma coisa dentro de mim do tipo, nossa, preciso assistir isso. E aí demora um tempo pra cair a ficha de não tenho que ver, não. Boto Não fé, sou boto fé, obrigado a boto ver fé. isso mais, né? É, Tipo, é. não tá na minha linha, porque, meu, pelo tanto que a gente trabalhava naquela época, o La Casa de Papel eu ainda consegui não ver, mas eram umas coisas assim, um Round Six da vida, que eu acho que foi um fenômeno até maior, se pá, Pela casa? Não mas não, tinha galera sei. usando fantasia, né? Discord, é verdade. Mas uma coisa tipo Round Six que foi um fenômeno, assim, tal, todo Aham, mundo comentando, era uma coisa que, meu, a gente tinha que ter, tinha que saber o que tava sim, rolando, assim. sim, com certeza. Porque você tem que ter esse radar. É tipo, nesse rolê, filme da Marvel, tem que ver, saiu ver. Uhum. Porque você precisa comentar, você precisa saber fazer paralelo, você precisa saber, ó, esse estúdio tá fazendo isso aqui, esse outro tá fazendo desse jeito. E no caso ali tinha Sony, Marvel barra Disney, Warner e DC, né? E aí, meu, você tinha que ter noção, né? Sim. Mas o que eu mais curti até hoje, o que eu curto fazer é do tipo assim, meu, você curtiu esse negócio aqui? Meu, isso aqui me lembra, mas tem umas conexões que são outra coisa, dá uma olhada, você pode achar legal. Uhum. E é legal até pra você trazer, cara, você pegou alguém que pirou no Dunkirk, você pode fazer a pessoa, se ela gostou muito, ver um filme que chama Vai e Tomar vergonha Veja, na cara antes. né? Não, mas o Vai e Veja, por exemplo, que é, meu, o melhor filme de guerra que eu já vi, e é algo que normalmente talvez não esteja no radar de alguém que esteja vendo só Dunkirk, Marvel, sei lá, sabe? Não tô elencando as coisas, tô só dizendo, às vezes você pode fazer a pessoa ver desse jeito, e isso é o que eu mais conto, cara. Isso aconteceu esse último ano. A melhor série, pra mim, foi melhor que Severance. Ruptura foi O Urso. Eu só vi essa série porque você falou, você viu The Bear? Na, no Star Plus, eu falei, cara, nem tinha ouvido falar dessa série. Pra É, mim foi a é. melhor série do ano. Baita série, baita, E The White baita Lotus série. foi um delírio coletivo pra mim. Eu Porque todo acabei mundo, nossa, The assistindo. White Lotus, eu fui ver, eu falei, não, Eu não, não me pega também muito, não. Eu vi a não. segunda temporada, eu me diverti assistindo a segunda temporada, que eu não vi a primeira. Ah, Ah,
Mas é isso, eu vi o piloto da primeira, Não, você só assim. viu a segunda temporada? Ah, mas é meio Mas é que a mulher mitológico. lá. Mas a mulher lá tava na primeira também. Não, tava. A mãe do Stifler. Sim. Então, o que que acontece? O que que acontece? A minha noiva assistiu a primeira. Então, Ah, eu vi o piloto, falei, ah, não é pra mim essa série, não. tá. Eu gosto de Podia ter mistério de escapado, hein, Al? assassinato, não vai rolar. Ah, é, porque começa mostrando. Que, ó, pô, alguém morreu. Pô, É. esse alguém morreu me pega. Qualquer coisa, eu assisti. Riverdale, eu assisti uma temporada inteira porque alguém tinha Poxa, não vi morrido. Riverdale. Comecei a ver, mas não continuei. Pois é, eu vi. Alguém morreu, pô, Elite. Porra, Também enquanto. não assisti. Entendeu? Mas me pega, me pega. Alguém morreu, me pega muito. Aí. Alguém morreu e não se sabe quem matou, né? Inclusive Glass Onion. Vai. Não vi É... também. Só vi o Knives Out, né? Que era Você o gostou de primeiro Knives lá. Out? Pra mim, cai no problema Agatha Christie. Que é, os caras passam o filme inteiro, nos últimos minutos eles te dão um monte de informação que você não tinha e revelam quem era. É um baita plot twist que pode ter vindo do nada. Ah, É, eu gosto porque eu acho que ele tá tirando sarro disso. tá. É, Eu pode tenho um crer. carinho pelo Ryan Johnson, né? Eu gosto dele quase com a mesma força que eu odeio o J.J. Abrams por causa do confronto particular dos dois. Ai, não, é. O J.J. Abrams, ele passou metade do nono filme desfazendo o que o cara fez, né? É meio triste, né? Eu, Ah, eu adorei o episódio 8, cara. eu também. Eu também. Inclusive, eu sei que, gente, tá difícil acompanhar, viu? Mas eu prometo que a gente vai seguir uma linha. Eu, inclusive, quero só saber um negócio, porque todo o nosso podcast, toda a nossa Aham. ideia de trabalhar junto, de ter um negócio onde a gente está aqui conversando sempre, surgiu do fato de que, durante muito tempo, eu frequentava a sua casa em São Paulo e a gente passava horas Uhum. conversando, né? Sim. Acho que surgiu o momento da gente falar vamos falar de podcast, um dia que eu cheguei um pouco transtornado depois de assistir o primeiro Jurassic World. Ai, você tava bravo mesmo. Porque Eu não me vi esse pegou filme também. até hoje por sua causa. É horrível, é horrível. As pessoas gostaram tanto, eu fico tão triste, porque é tudo muito ruim, é tudo muito previsível e é tudo muito mais do mesmo, assim. É, o E Yal, mas eu não Jurassic sei Park também. foi tão novo, tão, nossa, olha o que a É. gente tá vendo aqui. E eu vi o Jurassic Park, o primeiro, depois de velho. Assim, de novo, né? Aham, Que eu devo ter visto Lembra que o VHS dele, eu entregando a idade, lembra que ele era todo em relevo e tal? Quando sim. você ia na locadora, era uma massa. E aí, cara, eu revi e, cara, meu, você manja que o cara fez no mesmo ano o Jurassic Park e a lista de Schindler? Sim! Tipo, os Sim! caras falam do Christopher Nolan, mas assim, um dos caras que assim, que eu fico de cara é o Spielberg, cara. Mano, ele E é aí, como o assim. cara é tão famoso, tem a galera que fala, ah, ele não é tudo isso. É tudo isso, sim. É que ele conversa muito com o popular, mano. E a galera tem um asco do popular, às vezes, eu acho, Pode entendeu? crer. O É. cara, tipo assim, a arte muito popular não é tão arte assim para muita gente, eu acho. Ah, Tem, eu acho isso bizarro, né? pô, galera, vamos nessa. O Spielberg, se não é o melhor da história, olha eu, tá? Nossa, aí Top é 3 cara. complicado. Top 3 Guima. Fora a importância, né? É muita década que o cara tá fazendo muita coisa muito boa. Pô, É. o jogador número 1 dele Aham. é um absurdo. O cara que tava fazendo lista de Schindler e Jurassic Park lá atrás, tá tão atualizado assim ainda, Pode cara. crer. Ele é muito bom diretor, industrialmente falando. É. Não, Entende? ele é incrível. Fora Então, assim, tecnicamente e é também, de. mas, pô, Não, mas assim, ter esse olho para pro drama também, para sim. alguém que é capaz de fazer tanta pirotecnia, né? Cara, ele Como tem ele. drama, ele tem aventura, ele É. tem. A animação dele do Tintim é de outro nível. É de outro nível. É. E é um filme que é pouco falado. O próprio Ready Player One é uma Mas é leitura complicado também, né? muito, Porque olha a muito filmografia do cara, boa. né?
sim. É tipo, é que nem o De Olhos Bem Fechados, eu acho que é um filme menor do Kubrick. Eu também, eu não sou. Mas por puro mérito dos outros filmes, assim. Claro, 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 Compara com claro, a média, né? Tipo, claro, claro. É que é isso, né, cara? Tem uns caras que às vezes fazem uns filmes muito marcantes. 2001, entendeu? O cara fez sim. 2001, Doctor Strangelove. Como que chama esse filme? Isso. É Doutor Fantástico. Doutor Em português. Fantástico. Sabe o meu problema, cara? Como eu escrevi muito tempo pra esse Taste of Cinema, tem filmes, por exemplo, franceses, que eu não sei Uhum. o nome em francês, nem em português, mas eu sei em inglês, porque aí, né, tem essas mudanças por causa de escrever lá, cara. E às vezes É. é complicado isso aí. Série já é um pouco diferente, assim, mas filme eu também tenho Ô, muito Ial, isso, falando nisso, porque. eu botei lá no meu Instagram, me sigam, por sinal. Eu faço essa lista de melhores do ano, assim. Tipo, eu pego tudo que eu li e faço lá pra ficar um registro de obras que me marcaram e tal. E, Hum. meu, eu botei lá a Sete Palmos, o Six Feet Under, e o Urso, do The Bear. Eu não tô. Pra mim, assim, na minha época, não se traduzia nome de série, É, pode crer, sabe? pode crer. Tipo, não é não se traduzia, porque o próprio A Sete Palmos tal já é. Mas pra mim é doido pensar, assim. Sim, série é difícil traduzir mesmo. Série é difícil Eu traduzir. acho que agora, cara, e tem uns, por exemplo, eu vi o Superstore, e aí tem o título lá, que é Superstore, uma loja de inconveniências, que tá lá, né, em português. Mas, Yal, já deu uma Brilhante, sinopse, brilhante. sabe? Tipo, já deu uma sinopse, sabe? Aham. Tipo, ou sei lá, o Peaky Blinders que eu vi, achei, nossa, não gostei. A Marcela adora, a gente viu a primeira temporada de novo, mas é tipo, sangue, apostas e navalhas. É do tipo, meu, você já deu, pra alguém que tá passando ali, você já deu uma sinopse do negócio, entendeu? Eu É. entendo. Nada melhor que a tradução de. Como é o nome do Norman Bates agora, o filme? Do Bates Motel, Psicose? Psicose. Nada melhor que o nome português de Portugal de Psicose. Ah, não, cara, isso não pode ser, cara. Eu sei. Não conta, porque É. se alguém não viu Psicose, cara, ele conta o final do filme, o nome. Eu vou falar. Pula, pula. Faz assim, ó. Você tá vendo no celular? Dá dois toques. Que eu vou falar o nome do filme agora, tá? O filho, 3, 2, 1. o filho que matou a mãe. É o filho que matou a mãe? Acho que é isso. Não, o filho que era a mãe. O filho que era a mãe. É. Hitchcock, né? É. Hitchcock. O Hitchcock é outro. Tem uns filmes que você fala dele, é um filme menor do Hitchcock. Pô, mas o que isso quer dizer, né? É. É. Baita. Mas eu tava na É, conversa. Eu acho que hoje em dia também, cara, tipo, é difícil ter uns caras desse tamanho, porque sai muito filme. Sai muito filme, é. entendeu? Então, pô, é Mas eu difícil, acho que cara. pra tudo, pra músico, Sim, pra sim. tudo, tem muita coisa, né? Tipo. Pra músico você pode falar E a muito bem. galera, pra música eu posso falar muito bem. Até assim, e você vê que as coisas que ficam maior que a vida é um esforço, assim, é muito dinheiro pra É, fazer, tipo, uma. É que eu não quero dar nome, mas assim, e eu não tô falando de ninguém do Brasil, por exemplo, tá? Mas você vê que, meu, é um rolê pra alguém ficar do tamanho que um. Ai, quem será? Sei lá, que uma Madonna foi. É que é difícil comparar elas. Assim, alguém que vira uma super estrela nesse nível, meu, é muita é. grana tem que ter, porque você tem que ocupar todos os espaços. Tem, tem. E, cara, eu acho que, tipo assim, a Madonna já pegou, obviamente, um mundo mais globalizado, assim, mas eu acho que em questão de número é capaz de muita gente chegar nela hoje. Pode Entende o que eu ser? tô dizendo? Não muita Pode ser? gente, a maioria das pessoas, obviamente, mas tipo assim, enquanto a gente tinha, sei lá, uma Madonna e um Michael Jackson, hoje em dia a gente acaba tendo três, quatro. A Beyoncé, por exemplo, que é É, essa é, galera maior que o mundo, assim, todo mundo sabe quem ela é uma estrela. E é. tem a outra questão também, que você falou de popular, a galera, mas a Beyoncé é uma pessoa que também é um sucesso de crítica, né? Sim, 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 sim. E, cara, eu lembro que a gente começou a trocar ideia desse projeto porque
Se alguém tá vendo aqui, eu sou músico, né? Eu lancei 2 discos já. Eu sou. Eu lanço minhas coisas agora pela Baila Records, mas eu sou um artista da BMG Brasil. Aham. Quer dizer, da BMG, né? Tipo, ah, da gravadora e tal, né? Que elas cuidam das minhas coisas, assim, das minhas músicas e tal. E, cara, o meu segundo. Isso foi antes, né? Mas da BMG. Mas o meu segundo disco, cara, ele não foi tão bem quanto o primeiro, eu acho. Cresceu muito em termos de público, a gente vê pelos números e tal. Tiveram clipes importantes. Mas foi assim, a crítica falou bem dele, mas não. Falou bem, mas assim, você esperava mais. E a gente sempre espera mais, né? É algo que eu tô vendo assim. Você teve crise dos 30, Yal? Não, não. Não? Tive crise dos 25, mas talvez porque eu tenha percebido que eu estava mais perto dos 30. Tá, meu irmão tá fazendo 26 anos, ele tá nessa noia já. Então. Acho que Né? eu E tava eu nessa. tô com quase 31, mas minha crise dos 30 não passou ainda. Começou tarde, Guima. Começou tarde. Como assim? Quando você começou a ter crise dos 30? Com 29? 27? 29. Ah, então tá tranquilo, pô. É esse tempo de duração mesmo. Não, e tudo bem assim, mas é uma coisa de repensar, né? Porque você fala, meu, sei lá, vamos pensar na minha. Sei lá, eu sou músico. Uhum. E, cara, Meu primeiro disco foi. O Estadão colocou ele como um dos melhores do ano, em 2019, Uhum. que era algo que eu jamais esperava na minha vida, vamos pensar. E aí, meu, hoje, BMG, meu, você vê lá seu nome do lado do Duran Duran, Sepultura, Santana, no Brasil, Titãs. E aí. Mas você entende? Você fala, caramba, cara, quando que há 10 anos eu imaginaria isso? Pode Mas crer. aí você fica assim, que era uma expectativa que nem é real. Manja, assim, você tem uma expectativa que nem é concreta, assim, não tem caixinhas pra você dar o check, assim, falar, ó, era isso, 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 isso que eu queria. Mas Pode mesmo crer. assim você se sente frustrado de alguma maneira, né? Então acho que é isso que eu tô aprendendo a, a, como é que é o nome? A lidar, né, cara? E fiquei vendo coisas que eu via quando eu era mais novo. Finalmente li, até tenho uma guitarra que vai ficar pronta já já, que vai chamar Sakura, porque eu li o Sakura, Card Captor Sakura, né? Desculpa. Sabe, que eram umas coisas que eu lembrava de quando a gente era criança, né? Cura é sacanagem. Como assim? Ah, você agora quer pronunciar direitinho. Então, a minha sensei, educadamente, quando eu falei, porque a Sakura, ela, Sakura. Discretamente ela me botou no meu lugar, entendeu? Sakura. Ok, ok. Mas de ver essas coisas, né, cara, que tem. Meu, sei lá, a gente via na TV as coisas, a gente não via as coisas direito, né? Eu lembro de trocar essa ideia. Eu lembro quando começou a passar a House, que eu via. Uhum. Hoje eu acho uma série, assim, muito, muito fraca. Mas na É, época era muito bom, né? é. Não é tipo outras séries Era que o que a gente foram tinha, cara. maltratadas na época e que são brilhantes, tipo Lost. Foi Obrigado. maltratada. Essa série foi muito maltratada. Nossa, inclusive eu preciso te mandar um vídeo. Como assim? Eu preciso mandar um vídeo de uma entrevista que o Damon Lindelof deu para um cara, na época que ele fez aquele péssimo filme do Alien, que não chama Alien. Prometheus. Prometheus, que ele fez Eu defendo Prometheus. Prometheus, cara. Eh, ah, Juro. É que, ok. meu, eu acho que sabe o que entra? Ah, É que o Alien 1, incrível. O Alien 2, incrível também. Não tanto quanto o primeiro, eu gosto mais do primeiro. pode Mas ser. eu Eu acho que também, também eu também. são filmes, são gêneros diferentes. Que o 2 é mais um Uhum. filme de ação. Com certeza, com certeza. E, Tanto que o bom, 3 ele volta para o que do- era antes, e né? aí então, mas é uma coisa meio que eu acho complicada, cara, porque aí você tá. Por sinal, a galera não sabe, mas, cara, Alien 3, muita gente nos toca. É do David Fincher, diretor do Clube da Luta, Seven.
e tal. E o 4 é do Jean-Pierre Jeunet, que é o cara que fez Amélie Poulain, cara. Você acredita? O Alien 4, do Não Jean-Pierre sabia, não Jeunet. sabia. É muito ruim o Alien 4, Alien inclusive, 4 tá? eu também acho bem fraco. Então tá bom. Tem o. Agora o Prometheus, então, só que aí o Prometheus eu acho que eu fico com essa ideia do Alien 4, entendeu? Aí eu vejo o Prometheus e falo, Não é tão ruim, né? Ok, pô. ok, ok. Então, talvez tenha uma questão de expectativa, né? Pode ser. Mas Ok, o concordo. Yao, eu não Mas sei só, onde a gente tava. só para dizer que a gente tá. Eu tava falando para você que um cara foi entrevistar o JJ, Uhum. o JJ, perdão, o Damon Lindelof, O Lindelof. na hora que ele tava Ele fazendo. escreveu o Prometheus? É, Ah, tá. não sei se ele assinou como roteirista principal, tá? Tá, Acho que sim, até. tá. Ah, mas enfim. E aí o cara foi confrontar ele por Lost, né? E é muito lindo, assim, porque é um cara que nitidamente achou que ele não ia ter uma resposta preparada, Uhum. sabe? Acho que até é bom, é até um vídeo bom para a gente um dia reagir aqui e conversar sobre como a gente vê o mercado hoje de jornalismo cultural, cara. Porque Ah, deu uma, né? Tipo assim, eu acho que hoje em dia tem muita gente que é fã escrevendo e fazendo crítica, e não sei o quê, que acaba dando uma enviesada no que tá tá. escrevendo, entende? Sim. Tipo assim, cara, The Walking Dead tem 11 anos, tiveram 11 anos de The Walking Dead. Ah, tiveram não, né? Teve 11 anos de The Walking Dead. Foram Teve 11 11 anos. anos de The Walking Dead. Troca pra foram 11 anos de The Walking Dead. Não, mas aí que tá, eu acho que o plural tá errado. Ah, 11 anos de The Walking Dead. 11 anos de The Walking Dead. E, cara, tipo assim, não foram 11 anos bons. Não Ah, cara, rolou olha, eu 11 lembro anos bons. que eu vi até talvez a quarta temporada. Eu li todos os quadrinhos, cara. Eu li a saga inteira, Uhum. em 2020. Eu li todos os 193 capítulos. Meu Aham. principal problema é que, pra quem não sabe o final, não vou contar. Mas é que fica claro que aquela era a história do Rick. E o Rick é um personagem extremamente fraco perto dos outros. Ah, pode ser. Não que precise ser, que às vezes você tem um elenco de apoio ali que é, mas assim, meu, você faz um top 5 personagens de The Walking Dead, eu não poria o Rick assim. Então, esse é meu problema, assim. E tem uma outra Pode ser, questão pode que ser. E a série até some, ele até some na ele série, né? saiu, uma galera saiu, né? Sim. Do É, elenco e tal. mas assim, tudo bem, porque eu gosto dessa oxigenada que você dá com o elenco novo, assim. Não... Pô, você vai assistir The São Walking 11 Dead. anos, né, cara? Tipo, 11 No temporadas. final tem duas pessoas da primeira temporada, uma da segunda, o resto chegou tudo muito depois, assim. Eu Tá. acho isso legal, eu acho legal. Eu acho que uma das coisas que prendia em Game of Thrones é que você não ficou numa lutinha de Stark e Lannister para sempre, entendeu? As coisas foram acontecendo e foi ficando maior, né? Nossa. Não... Realmente, né? Mas Você assim, leu os livros. E toda vez que eu ouço falar de Game of Thrones, eu lembro de você. Você leu todos os livros, cara. li. E aí o cara falou: É. Isso aqui não é. Não sei, eu tenho a impressão que é uma coisa assim, sabe? Isso aqui não é livro mais. Isso é Agora é outra essas coisa para um outras coisas. podcast inteiro. E eu acho Game of Thrones, assim, Expectativas. até a quarta temporada eu acho incrível. É. Brilhante. Dali pra Aí, frente. ó. Pô, vou voltar, vou fechar o ciclo aqui, ó. Galera falou mal de Lost, meu irmão. Final É, de Lost não passa não perto de ser passa tão ruim perto. quanto o de Game of Não Thrones. passa. Não passa. Nossa, cara, nossa, é muito triste. É. A forma com que decaiu Game of Thrones, Lost não decaiu tanto. Não decaiu mesmo. Não. E eu. Isso daria um episódio perfeito pro ano que vem, que vai fazer 20 anos que estreou Lost, que é. Se você me perguntar 24? sobre o que. 2004, 2004, 2010. Tá bom. O Lost, cara, é uma série que, se você me perguntar na primeira temporada, eu vou falar que eu vou dar uma sinopse. Na segunda, eu vou te dar outra. Na terceira, outra. É. E Isso é tão aí, legal, o né? que eu acho que vale a galera ver agora aí é, cara, que série hoje em dia que falam que tá na era de ouro das séries, quem que teria coragem de fazer um roteiro desses, assim?
Então, Damon cara, é isso que eu Lindelof, penso. porque em Leftovers ele Não, fez é- cara, é verdade. a primeira temporada com a segunda, Parece uma que você tá vendo outra mudança. série, né? E na É. terceira você fala, hã? O que aconteceu? E para entender, eu acho que a galera fala do J.J. Abrams, não sei por que motivo, porque ele para mim é um outro. Ele para mim tem o efeito James Gunn. Não sei quem invocou que o cara é bom, e aí fica todo mundo falando, ele é bom, e aí você. É? Bom. Eu assino embaixo, hein? Eu assino Efeito James embaixo. Gunn. Nossa, o James Gunn. Você fala, meu, calma lá, né? Beleza. Calma lá, calma lá. Aí, o Damon Lindelof, pra mim, pra entender as séries dele, ele e para assim, o que pra mim atesta é o The Leftovers, pra mim é a minha série, é uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Assino embaixo também. E o The Leftovers, cara, ele mexeu em Watchmen, cara. E ficou. Ele Bom. mexeu numa coisa que não deveria ser tocada. E ele conseguiu. E ele, pra mim, ele tem uma coisa muito forte com fé. Que eu acho que Sim. não é spoiler, mas assim, o final de Lost tem super a ver com fé. The Leftovers é galgado nisso. Uhum, E o uhum. Watchmen também tem essa pegada, cara, é incrível. E, cara, eu acho que de uma forma, ele abrange de uma forma que até, tipo assim, uma pessoa mais cética consegue achar muito interessante a abordagem dele com fé, né? Porque o Uhum. próprio Leftovers, ele tem uma pegada de o que aconteceria se, né? Aham. Como as pessoas de fé reagiriam a tal acontecimento. Isso é É. muito legal, isso é muito E legal. tem uma sinopse meio que, se você escuta a sinopse, todas as pessoas que eu falei sobre The Leftovers falam, falei, cara, uma das É, melhores séries que eu já vi na vida, que é uma coisa assim, desaparece um monte de gente do mundo do nada, assim, que é é, esse evento, assim. Então, sei lá, aham. eu tô aqui, você tá aí com a sua família, dois membros dela desaparecem do nada. E aí é mais sobre como as pessoas lidam com isso. Aí surgem seitas, e tananã, e sei lá, religião, tananã, e aí vai. E, cara, é incrível. É incrível. É Muito incrível, é incrível, incrível é incrível. e corajosa, assim. Mas, Yal, voltando para o tema do podcast, que é o que estamos fazendo de nossas vidas, né? E essa coisa de expectativa tal, e eu lembro que foi nisso a gente começou a trocar uma ideia, "Né, eu vou fazer alguma coisa, e a gente meio. O que a gente pode fazer? Seria. Eu acho que no fundo a gente pensava num programa, um podcast assim. E aí a gente, por se sentir meio limitado falando só de cinema e séries, a gente tinha uma coisa também de, meu, uma das primeiros papos Corta era. pra gente falando de cinema e séries, né? Ah, Durante é, todo o total. podcast. Mas tudo bem. Tudo bem. E tipo, falando assim, meu, mas precisava caber qualquer tema, né? Sim, sim. E precisava caber qualquer tema, mas a gente falou também, eu não queria podcast de entrevista, porque eu acho muito massa que isso exista, assim, mas, meu, eu não quero trocar ideia com. Tipo, eu várias vezes saía das entrevistas na rádio, assim, mas eu não tinha. É, Cara, é complicado, cara, é. basear na entrevista, porque depende muito do convidado, assim, pensa assim em você, eu imagino que a maioria das pessoas veja os mesacasts, assim, dependendo de quem é entrevistado, né? Eu só vejo os que eu quero ver o entrevistado, né? Com certeza, com certeza. Isso deixava a gente numa posição justamente de, pô, ter que entrevistar pessoas que, né, mesmo na rádio, que é do que a gente está querendo fugir agora, ter que entrevistar pessoas que a gente não necessariamente está interessado em Que conversar. a gente não acompanhava, né? Tipo. É. Inclusive, tem pessoa muito famosa que foi babaca, tá? E nos ajudem aí. Se a gente conseguir muitos inscritos mesmo, eu conto o podre de uma Pô, celebridade o pra Bial, você, tá? escreve pra mim, que eu não sei porque eu participava. O Ial tava lá na rádio e eu tava. Ô, por favor, conta aí. Eu fazia pelo Skype, né? Então. Eu não. Mandei um nome pra ele. Vamos ver Você tá aqui. brincando? Babaca. Jura? Nossa, nossa. Jamais imaginei. Parece ser um Cara, amor de tipo assim, pessoa. não falou com ninguém, ficou no celular, a hora da entrevista, botou de lado, começou a falar.
Pô, na hora da entrevista tava super simpática a pessoa, tá? Não tô. Pessoa simpática. Tá? E aí acabou, mas nem deu tchau, assim. Já meteu o Jamais celular na imaginei, cara parece e ser tão saiu. meu, parece ser um amor de pessoa. É, babaca, babaca, babaca. Caramba, Yal. Foda, foda. Quer saber quem é? Vamos chegar. Dá uma meta aí. Tem que ser uma meta alta. Eu vou 40 comprar milhões de 30. inscritos. O Guima não vai deixar eu falar nunca. Mas se a gente chegar a 100 mil inscritos, Tem que ver com o primeiro programa, jurídico. cara, Tem que que é a ver com o meta lá, né? jurídico. Tem que ver com o jurídico, se pode. Tá. Com 100 mil inscritos eu dou a primeira letra, hein? Então vamos nessa. A cada 100 mil Se inscritos eu você dou der uma as letra. iniciais, dá pra saber muito. Será? Não, cara, porque as iniciais dessa pessoa hoje em dia estão associadas muito a uma outra pessoa, sabia? Você não vai saber, você não vai saber. É, não mesmo. Mas é isso aí. Cara, eu não sei se tô ficando velho assim, mas, meu, é muito doido esse rolê de internet, né? Você vê uma galera que tá famosona. Famosona. E você fala, quem é essa pessoa, cara? É bizarro, é bizarro. Isso é muito louco, Tipo, mano. não é tipo a Juliette, que ela ficou muito famosa do Big Brother, e mesmo assim, eu não assisto reality show. Não, tô E vendo sabe quem é a Casamento às Juliette, né? Cegas. Não, eu tô vendo Casamento às Cegas parte 2 Puta, com a vamos Marcela. gravar um programa sobre casamento às Daria um cegas? programa muito legal sobre realities em geral, né? Dá pra E chamar a gente, eu acho, mas hein? cara, eu não via, por exemplo, eu não assisto Big Brother, assim, eu vi lá os primeiros quando começou, mas cara, todo ano eu sei quem tá lá. Ah, Não, é. não tem como fugir, né? É um grande fenômeno mesmo, assim. Principalmente agora que vão famosos, né? Sim, E famosos, famosos. Tipo, famoso, famoso, o cara. Fiuk é um famoso Fiuk famoso, é né? famoso, A famoso, minha cara. avó sabe quem é o Uma Fiuk. vez você falou isso, cara, a gente tava falando de banda e tal, e a gente falou do. é, Que banda que a gente estava falando, meu? Era alguma que ficou famosona nos anos 2000, já era também. Mas você falando assim, cara, é um nível de fama TV aberta, mas aquela TV aberta, né? Aquela de 20 É. anos atrás, Sim, sim, que sim, era um sim. rolê que há 20 anos já tinha TV a cabo, não era tão acessível, mas já tinha, e já É. tinha a galera que assistia séries, ia se ligando mais, tananã, mas ainda era uma coisa assim, você sabia o que tava. Por mais que não Pô, fosse o seu foco de entretenimento, fosse ficar no computador e tal, você sabia? é, Você sabia quem tava na sabia novela? qual era a novela que Pô, tava no vilão de ar e novela tal. apanhava na rua, mano. Pô, É verdade, cara. A Doris, lembra? é. Aquela o Jackson Antunes, lembra que ele fez aquele papel A gente tá falando de anos 90, começo de 2000, cara. 2000 e tal. É, muito Al, ali. é uma. E vai mudando, né, cara? Vai. Cara, eu vejo isso é outra coisa minha, assim. Você imagino também. Eu sou do cara que eu não curto ficar no celular. Não, não, Eu não. sou um cara do computador. Também, Então eu também. tenho, às vezes, domingo, eu tô aqui, eu falo, meu, deixa eu ir no computador um pouquinho. É. E de ficar mexendo no computador e tal. E eu troco ideia com uma galera um pouco mais nova que meu irmão, assim, Nossa geração, que né, cara? Pô, era o ICQ, MSN. É, MSN, né? pô. Trocava muita Conversar com a ideia. galera era ficar no computador. Pô, passava o final de semana lá e Né? jogando GTA. Jogava GTA Vice City e trocava ideia no MSN. Cara, e eu não saía do computador, cara. Também, também. Mas a gente também pegou uma infância antes de ter, né? Ah, sim. Tipo, e Sim, sim, eu. sim. Eu joguei bola na rua, pô. Joguei bola na rua. Assim, de. Eu Massa não, porque eu Franca. cresci num lugar, eu cresci na rua do clube, de um dos clubes da cidade, então eu vivia no clube. É. Tipo, eu tava a 30 passos do clube, né? Eu vivia nesse clube aí também. É. E aí, Al, mas é uma coisa que eu tenho até hoje, cara, de ficar no computador. Pesquisa, lei, a internet é incrível, né, cara? Tem A internet é incrível. muita coisa boa, você tem acesso a muita coisa. E a gente, meu, é isso assim, cara, podcast é uma coisa que, meu, você que me fez ouvir primeira vez podcast, eu nem sabia do que se tratava essa mídia, assim. É mesmo. Isso aí é Pô, novidade pra mim, eu acho, viu? não, você que me falou, escuta isso aqui e tal, talvez eu soubesse que existia, Claro, claro, mas claro. assim, eu nunca tinha ouvido.
É aqui que eu mandei pra Nunca. você, Jovem Nerd. Jovem Nerd, sim. Nerdcast. Claro, claro, claro. Ah, e, meu, os caras fazem, tipo, desde 2006, cara. É, não, é É muito louco incrível, isso, meu. né? É É muito louco. incrível. Não, é um E cara que são, eu... são pessoas que aí que tá. São muito grandes dentro do São. meio deles, assim, os maiores do Brasil, acho que indiscutivelmente, né? De Tipo, relevância também. é. Tipo, pelo... E não são famosos que nem o Fiuk, que Não. não passa perto de ser o maior dele na área dele, Sim. saca? Não, Sim. vai passar muito longe. Não julgando a Não, sim, sim. qualidade É só técnica. de Pô, fama. porque assim, questão de música e atuação, que é as duas áreas que a gente conhece dele, ele, pô, não é alguém gigante que E aquele nem. rolê é tipo. Cara, não sei se meu pai sabe quem é o Whindersson Nunes. Aham. Que dos caras comediantes de internet, dá pra falar que ele Que é o é um maior. cara que já foi muito pro mainstream, inclusive, né? O É, Whindersson. Isso é muito louco, isso é muito louco, entendeu? Ninguém, gigante. ninguém na internet, eu acho, vai ter o tamanho um dia de um Luciano Huck. Você vê, eu acho que talvez o maior fenômeno da internet brasileira Mas, ô recente é o Yau, Casimiro, que, então, pô, mas eu meus acho que pais não não fazem vá, ideia de quem é o Casimiro. pode não ir, cara, mas eu acho que o próximo Luciano Huck não vai ser do tamanho do Luciano Huck. Ah, com certeza, porque agora tá começando a dar uma. É. Me Não, fala, concordo, total, fala, total. fala qualquer novela que esteja no ar hoje e um dos protagonistas. Pois é. A Inclusive, última agora eu novela que eu sei. vi foi porque o Antônio Benício estava lá, a gente estudou junto cinema e eu vi por causa dele, mas Pode crer. foi a última vez. Atuando, ele tava atuando? Tava, é. Ah, Ele e o pai. hum, hum. Ele Adoro ele, fazia, ele cara. fazia filho do Ele pai? fazia o filho, é. Pode crer. Exatamente. Muito Pode legal, meu. crer. Mandou muito bem, cara. Cara, Mas era eu um por rolê. acaso Eu, sei, eu e acho assisti por que. causa dele. Eu por acaso sei qual é a novela das nove hoje em dia, por algumas questões, e uma que eu acho que é muito complementar ao que a gente está falando. A novela das nove atualmente bateu o recorde de pior audiência da história do horário. Mas não por culpa da novela, porque tá caindo. Também por culpa. Tá sendo Tá criticada. bem ruim, tá sendo bem É, não criticada, tem tem várias novelas tipo questões. Kubanacan hoje em dia mais, né? Não tem. Pois é, o Kubanacan, por exemplo, que é uma novela que a gente gosta de enaltecer, Não, é mas. o Watchmen das telenovelas, cara. A última palavra em seu meio. Kubanacan. Sempre defenderei o pescador parrudo. Cara, muito bom, né? Ai, ai, que a gente gosta Eu de sei que pode enaltecer, estar como soando vocês bem meio perceberam. sarcástico, mas eu sei que pode ser meio sarcástico, mas meio que não é, viu? Eu, Sou eu, fã. cara, eu sou muito fã de todo mundo que tava fazendo aquilo. Cara, é muito Adriana massa. Esteves, Adriano Esteves. o Vladimir Brista, marido genial, dela, cara. Vladimir Brista, porra, Muito muito bom, bom, cara, muito muito bom, meu. bom, muito bom. Humberto, que era Humberto, o. Humberto Martins. É, muito massa. E Marcos Falando Pasquim, né? nisso, cara, eu Marcos Pasquim, tô. que eu acho que pela primeira vez, há uns 5 anos atrás, eu vi de blusa. Cara, eu. Sabe aquela capa que ele tá sem camisa do Kubanacan Internacional? Sei. Tinha isso também. É. Ah, Tinha trilha o sonora. tamanho da novela, hoje em dia você não vê. Trilha sonora e trilha sonora É. internacional Sim. ainda. Não, e fora assim, Os dois cara, se CDs. você. É um sonho que eu não realizei ainda, que é ter uma trilha na novela. Era ser. Não, pode não ser principal, mas eu queria ter uma música numa novela, eu ainda não tive. Uhum. Espero ter um dia. Mas é uma coisa assim de, cara, sem emplacar a sua essa abertura de novela, cara, fazia sua carreira, velho. Pô, total, total. Né? Ainda já dá um baita up, mas assim, naquela época era. E, falando nisso, cara, eu comecei a ver a Grande Família, né? Você começou a Desde ver o a começo. Grande Cara, Família. porque eu vi muito picado. 2023 a gente tá Quando gravando isso, começou, eu tá? Só pra sei, mas deixar quando claro. começou eu era muito novinho, então eu vi um episódio ou outro, e aí eu fui ver porque eu falei, cara, vamos falar. Era, meu pai me manda um figurinha no WhatsApp do Mendonça lá, Lineuzinho, eu vou pular.
E aí é um negócio assim, o cara, sabe, você se veste com duas estampas que não combinam, né? Sua mãe olha pra sua cara e fala, você tá parecendo Agostinho Carrara. Com certeza. E aí era uma coisa, eu falei, cara, é um negócio tão popular, né? E eu falei, eu não Muito. assisti. E, cara, eu comecei a ver do começo e tal. Cara, que elenco, hein? Ah, Ô louco, hein? É todo mundo É, classe A mais lá, meu. é o E nosso depois Avengers. ainda entra. É o Avengers da TV brasileira, a grande família, velho. Depois ainda entra Evandro Mesquita, a Beltrão, André Beltrão, o Mendonça lá. Ai, me fugiu o nome, tô vendo a cara dele. Tonico Pereira? Tonico Pereira. Cara, classe A, meu. Ô É, louco. Lúcio é. Mauro Filho. O Marco Nanini e Marieta Severo, que são Marco Nanini, melhor ator da história desse país. o Lineuzinho. Cara, brilhante, brilhante. Tem uma cena, inclusive, no filme da Grande Família, onde ele conversa com ele mesmo, Ah, numa situação hipotética de um presente, onde lá no passado ele tomou outra decisão na vida. ah, Duas pessoas completamente diferentes. É bizarro, bizarro. Na mesma cena, do caramba. mesmo Não, filme, Marco com a Nanini é mesma demais. personagem. Ele é brilhante. E a Marieta também é. Pô, Pô, sem ah, discussão. inacreditável. E ó, eu comecei a ver essas coisas, e tal, que são assim, entra na minha também que eu acho que tem a ver com esse podcast, que é a gente ter essas coisas que a gente não fez, né? Do tipo, cara, eu não É, tinha visto Lost, porque eu achava que eu sabia o final. E aí eu posso falar porque corria a galera falando que tava todo mundo morto desde o sim, começo. E aí o sim. Yao falou que ele gostava de Lost, ele falou, cara, não tem nada a ver isso aí, pode assistir. E aí eu vi essa série, tipo, querendo pegar o hype da época. Então ele me contou, falou, cara, depois da segunda temporada, se não me engano, tem Nerdcast pra toda a temporada. Tem. Então eu acabava assim, acabei a terceira temporada, no outro dia que eu ia correr, eu ouvi o podcast, depois eu ficava lendo matéria, blog da época, tipo Lost Theories After Season 3, sabe? Pra ver qual é as teorias, o que a galera tava trocando ideia. Aí os caras, não, agora pelo jeito eu acho que isso é uma série que trata disso. E aí, meu, a galera confabulando que era uma coisa assim, cara, que eles pegaram essa coisa dos fóruns e brincavam com isso na trama, cara. Sim, Os produtores, né? sim. Então, e de tentar ver esse hype e de tapar esses buracos, assim, que é uma coisa que, meu, Six Feet Under. Quando estreou, cara, eu tinha 8 anos, assim. Quando eu era um pouquinho mais velho, que tinha TV a cabo em casa, eu meio que via a chamada, uma ou outra, mas eu não vi na época. Aí você assiste e fala, caramba, meu, incrível. Que o Michael C. Hall, cara, eu conhecia ele por ter visto Dexter depois. Sim, sim, sim. Meu, ele é incrível. Agora, sabe? Porque aí Ótimo ator. é que você fala, Ótimo é ator. duro que você Ótimo vê ator. um baita ator fazendo um papel, né? Você fica sacaneando, eu acho sacanagem. Você fala que quando o Stallone fez Rock, compraram que ele tava atuando e ele não tava. Eu discordo, acho sacanagem da sua parte. Mas é do tipo, você viu o Michael C. Hall como Ele em Dexter? Você Rambo viu? é outra pessoa, né? É muito brilhante. É o nível de atuação Stallone, pô. Desculpa. Cara, você sabe que esses cara estrela de filme de ação tá tudo banido aqui de casa, né? A Marcela me proíbe de assistir. Então é O tipo, Schwarzenegger pode ver, Schwarzenegger não, pode ver. ela não viu. Depois que ela viu, quando eu revi Predador com ela baniu o Schwarzenegger da minha casa. Mano, põe Yau, ela um herói de baniu. brinquedo Eu não agora. posso, você entendeu? Eu não posso assistir aqui, trancado no meu escritorinho. Não, Ele não, tá não, banido da minha residência. não, cara, vamos conversar com ela. Põe um herói de brinquedo, Já tentei. tira no Jardim da Infância, Yau, não, ele tá Gêmeos, banido. Não, não. Júnior, Você pô, fala alguma isso coisa. pra ele, pra ela, desculpa, você fala isso pra ela, ela vai falar, não pode, ele tá banido. Sabe o que você faz? Ó, tive uma ideia. Vou na casa do meu irmão Põe o Batman do Schumacher. e não conta. É, E vê se ela vai perceber que é o Schwarzenegger. porque ela vai, entendeu? O primeiro Ela não é muito ligada nessas coisas de retcon que ele vai dar. super-herói. Ela não é muito ligada nessas coisas de super-herói, então se pá, ela não sabe que aquele cara é o Não, Schwarzenegger. mas tem os trocadilhos com o frio que ele faz. E aí ela vai sentir aquele L belga, austríaco, né? Belga Austríaco. é o Van Damme. Aquele L austríaco dele, eu Ah, acho que talvez possa amolecer o coração é. para Eu lembro quando abrir meu a irmão porta. descobriu que o Jean-Claude Van Damme não era dos Estados Unidos.
Falei, sim, o Jean-Claude. Sim, quem diria? Mas bom, você pode dar qualquer nome também, né? Você pode nascer no Brasil e chamar Jean-Claude. Não quer dizer nada. Mas bom. Ô, Yal, e, cara, e aí de tapar esses buracos, assim, né? No, de tipo, pô, Sete Palmos, que era uma coisa. Um que eu sou doido pra assistir é Deadwood. Ah, já ouvi falar Lembra? muito. Já ouvi falar muito bem. O cara, quando eu estudei cinema, o cara que me deu aula de roteiro, falou, cara, assista essa série. E aí você vai, né? Por exemplo, eu dou graças que eu vi Sopranos depois de Breaking Bad, senão eu teria achado Breaking Bad meio não tão bom quanto eu achei. É mesmo? É. Eu não Não vi que não, Sopranos, velho. não que eu não ache muito fino tal, mas Aham. foi bom, porque tem certas nuances que eu acho que dá pra gente debater, né? Uhum. O Yal, mas aí a gente veio com essa ideia e o nome do programa Pergunta da Vez é primeiro por causa da filosofia, né? Tem essa coisa do questionamento e tal. E a outra, quando a gente chegou à conclusão, conversando, que você falou, qualquer tema cabe numa pergunta. Tipo, o que estamos fazendo em nossas vidas? Pra gente apresentar esse projeto, tananã. Como é que andam os filmes de super-herói? Tudo cabe numa pergunta, né? Qualquer tema É. que a gente queira botar, né? Por exemplo, com essa onda de true crime, eu queria muito fazer um programa que seria qual é essa nossa obsessão com o mal? É, Não é. obsessão, né? Mas assim, para chamada talvez funcionasse. Oh. Qual esse interesse de ver coisas tão Aquele Dahmer horríveis? fez muito sucesso, cara. Fez, É um absurdo, fez, é um absurdo. fez. E é também assim, com esse sucesso também vem um questionamento, né? Que Uhum. é do tipo, pra que ficar vendo isso assim, né? Como? É. Isso é muito popular, né, cara? Muito, 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 muito. Não Ah, reclamando que seja também. Não reclamando que seja. Mas é realmente é muito popular, cara. E surpreende, né? Cara, a Suzane von Richthofen ganhou dois aham. filmes de uma vez. Dois filmes do mal. Eu não assisti, você viu? Não. Não. Eu Mas queria ver, também vem mas de não. uma cultura de que a gente, meu, tem programas aí de Tem. televisão que estão sempre falando de crimes que acontecem no dia, às vezes estão lá em tempo real. Tem. É que a gente às vezes pega muito essa parada do True Crime que cresceu muito como podcast, né? Tem até aquela série, ah, Selena Gomez e Steve Martin, Only Murders in the Building. que, pô, falam super bem. É, Eu meu vi irmão tá o. adorando também. Pois é, eu vi o piloto, não me pegou tanto, mas eu queria Ah, ver porque eles são. Pô, eu gosto muito de Steve Martin, gosto muito de Steve Martin, gosto muito de ah, comédia, não tem como gostar um pouco do Steve Martin. sim. E, cara, a gente tem essa impressão, pô, tem uma série falando sobre pessoas, né, que gostam muito de true crime e tal. Então, você vê que realmente é um negócio que cresceu. Mas, pô, quando a gente era mais jovem, tava passando a Globo Linha Direta, por exemplo. Tava. Eu não Então, via porque eu tinha medo, cara, quando eu era novo, assim. E então, hoje em dia, são cara, casos muito é pesados. muito doido, porque também, assim, primeiro, né? Eu lembro que depois que eu estudei cinema e tal, eu falo isso que é do tipo, quando vê filme sobrenatural, não sei o quê, eu sempre penso, eu falo, tem essa câmera aí. E a Marcela, quando tá assistindo, ela põe a almofada na frente e fala, meu, atrás dessa câmera tem umas 30 pessoas. Tô chutando baixo. Aham. Mas é do tipo, meu, tem uma galera ali atrás, isso aí é tudo luz e computador. Mas em compensação, por exemplo, por ter interesse no gênero de terror e nunca na minha vida ter privilegiado ele, em 2020 eu comecei a fazer em outubro o mês do horror. Aham. Então, tipo, filme de terror e tal. E eu vejo, por exemplo, no ano retrasado, eu comecei o mês do terror vendo Heaven's Gate, The Cult of Cults, né? O culto dos cultos. Heaven's Gate era uma seita, tem na HBO o documentário. Documentário, documentário. É uma série documental, tem 4 episódios. Chocante, assim, cara, chocante. E, cara, porque isso entra, porque pra mim é muito mais chocante do que historinha de fantasma, do que Também Annabelle, acho. entendeu? Também acho, Tipo, também que acho, também apesar de que acho. Annabelle, não vamos entrar na discussão se é real ou não é a coisa dos Warren lá, mas, tipo, vamos falar outra coisa de fantasma aí, sei lá. Mas The Conjuring é muito bom mesmo. Como O chama esse primeiro, filme né? É em o português? Invocação do Mal. Invocação do O Mal primeiro é é um bom filme. filme. Bom Ou filme. o James Wan, né? James Wan, James Wan. O primeiro.
Jogos Mortais, o primeiro é incrível, cara. O primeiro é Depois também incrível. tem outras coisas massas, Mas não né? é sobrenatural, né? Jogos Mortais. Não, É. não. Mas aí vem isso, assim, porque pra mim isso é muito mais chocante do que ver o Um Freddy Jogos Krueger. Mortais do que Não, um. não, não. O do tipo Heaven's Gate, entendeu? Ah, sim, nossa, total. Não, total, É total. real, né? Tipo assim, pô, quem é Jason perto de Tiger King também? Não precisa, É, não precisa ser tão terror, sabe? Basta te sim. aterrorizar, né? É, meu, chocante, né? É, Tiger King, outro fenômeno da pandemia, né, cara? é, é. Foi, pode É, cara, a crer. gente fala muito de fenômeno e tal, e eu concordo com você que não tem que ver, às vezes a gente se sente obrigado. Mas a gente sempre gostou muito, né? Tipo assim, pô, eu li Dan Brown na época do filme, entendeu? Sim. Eu sempre tive esse interesse por coisas que tá todo mundo falando, nossa, isso aqui é incrível, tal. Ah, Tanto que um Yal, dos mas eu maiores acho que é isso arrependimentos é. culturais que eu tenho na minha vida é não ter visto o Avatar no cinema. Cara, me arrependo muito. Deve ter sido uma baita experiência. Não, Por na mim, época. numa TV de tubo de 29 polegadas, ia achar uma porcaria o filme. É o meu Mad Max Fury Road. Todo mundo pirou. Eu não vi no cinema, talvez eu Eu não tenha também sido. achei fraco. Vi também numa tela pequena, não, É. não rolou pra mim. E, pô, a gente gosta disso, mas é uma parada que, pô, hoje em dia a galera não perde tempo, entendeu? É quase semanal uma coisa batendo recorde atrás de recorde, Cara, assim, mas é sabe? doido também, porque a coisa morre assim como veio, né? É, Tipo, nessa coisa, estreia de uma vez é pra você ver no primeiro final de semana e boa. né? Uma coisa Ah, que a Netflix matou, foi Dark. Dark era uma série que pegou muito. eu não vi ah, ainda, uhum. porque como eu tô estudando alemão, eu queria estar um pouquinho mais avançado pra. Ah, faz bem, viu? Faz É, bem. entendeu? Então por isso eu tô Eu que não esperando. sei nada de alemão, porém falo inglês, conseguia identificar umas palavras Tem assim. uma coisa ou outra você pega. É, então acho que, pô, vai ser uma boa série pra você estudar alemão. Não, e eu fiz isso, por exemplo, Yau, eu comecei a ver, quando eu comecei a estudar espanhol, eu troquei minha legenda para espanhol. Porque não necessariamente eu estava vendo coisas em espanhol, de coisa, aí eu boto a legenda, porque aí pelo menos eu garanto que eu tô lendo, sabe? Eu tenho um amigo, como a gente trabalhou com cinema, série e tal, volta e meia algumas pessoas que eu conheço têm essa referência de mim, e às vezes vem me perguntar alguma coisa, né? Pô, Uhum. me indica um filme, me indica uma série, às vezes algo totalmente aleatório, que é sempre muito difícil de indicar, né? Uma coisa, porque, pô, não sei, você quer. Me indica um filme pra eu ver hoje. Como é que tá seu dia, Como cara? é que tá seu Entendeu? dia? O Pô. que que você tá afim, né? O cara, Pô. você é tipo. Meu, a gente ia ter se dado bem na época das locadoras pra trampo. Ô, Pô, ô. antes era, a galera fala que era Netflix do passado, né, cara? Que você chegava lá e perguntava pro cara, o cara sabia meio que você curtia. Como a gente já trabalhou com isso, né? Às vezes o pessoal vem pedir um filme. Um amigo meu, uma vez, me falou: pô, eu tô estudando espanhol, você pode me indicar uma série para assistir e tal? Eu indiquei Merli. É catalão, Ian. É, Pô, mandou mal, hein? eu tive Você essa, sabe que tive essa. o Charlie, quer dizer, minha cunhada e meu concunhado, ele é argentino, né? Aham. E ele tá super feliz, ganhou a Copa agora. Todos os gols foram com os pés dessa Copa que eles ganharam, né? O que para eles é uma novidade. Ah, bom, Eu não tinha pego a voltando. maldade, eu não tinha pego a maldade. Não, tem que ter maldade mesmo. Aí fica, Maradona é melhor que o Pelé. Bom, Bom, falando nisso, grande é. abraço aí onde quer que você esteja, o maior de todos. E aí, cara, eles foram ver Merli e eu acho que eles deixam a legenda em espanhol. Mas com a legenda em espanhol e falando catalão, ele falou que tava dando um nó na cabeça dele, aí eles mudaram para inglês ou português, não sei. Então, mandou mal, hein, Al? Mandei, Minha mandei. amiga Lari, que vai participar aqui, ela é tradutora, ela tá estudando catalão, cara. Ela foi criada.
por causa o pai dela é argentino, então ela foi criada português e espanhol e tal, mas agora ela tá aprendendo o catalão mesmo e ela fala que é bem diferente, né? Ah, com certeza, com certeza. É. Ele me zoa até hoje por causa disso. Não, Ial, mas tudo bem também, Mas né? ele viu Elite depois disso, então. É. O Ial, e é bom pra estudar, né, cara? Agora com o japonês, por exemplo, cara, eu fico vendo. Entra no meu radar e eu comecei a ver coisas faladas em japonês justamente pra você ir Aham, aham. acostumando seu ouvido, você vai vendo Pô, as coisas que você vou já te indicar entende. 2 séries, então. Por favor. Pô, Tokyo Stories. Tokyo Stories? Ah. Pô, muito bom. Eu preciso até ver, porque os nomes são confusos. Mas tem uma série, cara, tava na Netflix há um tempo atrás. Não sei se ainda está, porque o Hum. catálogo muda. Mas era uma série sobre um restaurante. Midnight Dinner. Dois pontos, Tokyo Stories, é isso. Era Ah, uma série sobre um restaurante que abria à meia-noite, né, em Tóquio. E passava a madrugada aberta. Era um, né? Tipo assim, para pessoas que vivem no outro fuso, né? sim, No fuso noturno e tal. Tóquio é uma cidade enorme, sim. diferente do que vendem para gente de São Paulo. De fato, dura 24 horas tudo lá. Ah, em São Paulo a É, galera fala isso. gente, 2 horas da manhã no sábado não tem o que fazer mais, é bizarro. Ah, É, calma lá, Neyão. Nem tanto, Não, velho. exagerei, Não exagerei, tem o que exagerei. fazer, é complicado. Não, exagerei. Mas assim, 1h30 da manhã numa terça-feira, É, você sim. não tem um leque de opções, Sim. entendeu? Em Tóquio você tem. E aí, cara, se passa justamente num pequeno restaurante ali. São quase episódios antológicos, né? Em um episódio ele chega um cara lá que fez é Sentai? Sentai que Aham. fala? Super Sentai seria o que a Os Power gente conheceu. Rangers. Que seriam essas equipes coloridas, vai? Então é Super. isso, é isso. Tinha um cara um dia à noite vai lá comer um cara que era de um Sentai, Ah, que ele adorava. Outro dia vai um cara que trabalha numa rádio. Outro dia vão trabalhos de gente não famosa, né, e tal. tá. Então, pô, é muito interessante, tá? Muito interessante. Não tem muito que explicar, é só isso. Cada episódiozinho se fecha, então Legal, quero ver, interessante. cara. E, Obrigado. e tem um que chama Samurai Gourmet, também estava na Netflix. Ah, Cara, é quase um live action de um anime, assim. É um senhor que se aposenta no Japão, tá? uhum. Um senhor japonês se aposenta e a meta dele é experimentar todos os restaurantes da cidade. Então você acompanha essa nova vida dele aposentado e ele indo comer em diversos lugares. Às vezes ele gosta, às vezes ele odeia. E as reações são muito boas, cara. Muito Que da boas. hora, velho. É, Legal. fica essa aí para É você bom estudar. se acostumar com a língua tal. E, meu, eu vejo essa dificuldade no alemão, por exemplo, que é o Japão. Você ainda tornou-se popular no Brasil, não que não tenha em língua alemã, mas Uhum. você tem anime, acesso, fácil, tem o Crunchyroll, né? Não, Para você estar total. sempre mergulhado nessa língua, assim, né? O alemão já Sim, é sim. um pouquinho mais difícil. Eu gosto muito do É, cinema alemão. Japão sempre teve um nicho forte também, né? Tipo, mesmo antes da internet, para quem morava em São Paulo, conseguia frequentar a Liberdade e achar muita coisa vinda de lá, muita coisa Sim, vinda de lá. sim. Muita, muita, E assim, depois que. desse negócio de cultura pop, tá? Sim. Mangá, anime. É doido também o quanto a gente ficava nos círculos que nos foram apresentados, né? Por exemplo, a Sensei, o marido dela é brasileiro. E ela fala: Meu marido é doido por Cavaleiros do Zodíaco. Ela falou: Eu não entendo. Eu falei: Meu, foi um dos primeiros que chegou aqui. Foi. Quando a gente era moleque, era coisa. Cara, minha família, eu não sei como, mas eu tinha o brinquedo do Yoga lá, lembra que ficou famoso? Eu sempre, assim, sou muito grato, porque eles não tinham dinheiro pra ter me dado aquilo naquela época, assim. Deve ter sido um rolê pra conseguir me dar aquele presente, mas, meu, era a coisa mais da hora do mundo, Cavaleiros do Zodíaco. Que eram uns bonequinhos muito bem articulados, né? Tinha articulações pô, Era massa, meu.
E as armaduras, né, para você ir colocando peça por Cara, peças. Era muito mas legal. o que eu tô dizendo é tipo, a gente ficava meio. Era o que chegou, né? Não, total, E a total, gente nem se total. tocava, que era do Japão. Tipo, talvez se Não, comentasse, mas você, tipo, era o que tava passando na TV, falava em era o que estava passando português. na TV, era o que estava passando na TV. Eu acho que fez muito sucesso pelo fato de ser contínuo, né? Diferente dos desenhos que a gente estava acostumado. Total. Tinha um quê? Uma pegada um pouco mais adulta, tinha sangue, né? Tinha. Pô, E, daqui a pouco o cara, personagem tava cego lá, nossa, e eu lutando. sou feliz até hoje de. E não tinha muita. Meu, você viu o que tava passando, né? Tu estava vendo Dragon Ball, mas você via, tipo, os Três Espiãs Demais. É, Você isso era via, cara, sensacional. você via as meninas superpoderosas que, assim, vamos combinar que, assim, a única franquia da cultura pop cuja galeria de vilões se equipara à do Batman é o das meninas superpoderosas, cara. Fãs e confusão. Meu, só vilão incrível. A Gangue, caralho, não gangue. consigo falar. Gangue A Gangrena. gangue. O Mojo Jojo, Macaco né? Louco, O ele. que é, obviamente, é o, O né? maior vilão de todos os tempos. É o ele. Perfeito, Eu perfeito. tenho. No mês do horror tal, a gente também só usa camisetas com essa temática, né? E a gente comprou uma camiseta do ele pro próximo. Pro Muito desse bom, ano. Do muito bom, ele. muito bom, muito bom. Muito bom. Que é Eu o. acabei de perceber sua camisa do Viagem à Lua, É. inclusive. Muito bom. É que tá meio estourado, né? Depois a gente arruma nos próximos. Ó, qualquer problema técnico aí a gente vai arrumando com o tempo, tá? É, com certeza, com Deixa aí nos certeza. comentários se tiver. Mas, Yal, essa é a ideia, né, cara? A gente falou de muita coisa, a gente vai ter que aprender a parar de mudar de assunto. Sim. A gente, como disse nosso amigo Ciro, espero que ele participe aqui também. Ele falou: Cara, ficar ouvindo vocês dois conversar, um podcast ao vivo, vocês não param, é insuportável. E quando o Yao a gente ficava lá, e quando o Yao tava em São Paulo, o Yao a gente ficava tipo dias no mesmo AP, fazendo as coisas, a gente não parava de falar, né, cara? Não, 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 não. Bizarro, né? Bizarro, Bizarro. bizarro. Fazer alguma Sabia coisa com isso. que. Vou te falar uma coisa. Sabia que quando eu era criança, minha mãe achava você um mau elemento e ela proibiu a gente de ser amigo? Sabia, É. sabia. Agora estamos aqui monetizando nossa amizade. A gente brigava na pré-escola. É sério? É. Nossa. Pelo menos a gente brigou uma vez. Tá. Sua mãe não é Ah. proibido nada. Em compensação, aquela vez que a gente foi cobrir Eu a não tinha Comic essa Con que a cara quando eu gente era tava criança. Eu brincando com parecia os uma criança. cotonetes lá, lembra? Você se vingou, hein? Nossa, meu. Eu fui na amizade, o Yel me deu uma baita porrada, caí nas bolinhas lá. Pô, Alguém vão deve ter botar. esse vídeo, né? Podia ser a Então, transição das coisas. vão botar a gente pra se bater. Tem gente gravando. Pô, Pô, sei. eu fui para ganhar, né? Uma Ó, almofadinha, era almofadado. perdi. Não, não doeu, mas eu fui humilhado. A dor é na honra. Tudo bem, Vingança é um tudo bem. prato que se come frio. 20 anos depois. Depois. Yau, mas essa. Meu, isso, tipo assim, essa era a nossa maior preocupação, né? Era caber qualquer tema, né, cara? É, é. Porque. E tem coisa que a gente quer aprender também, né? A gente gostaria de chamar, meu, sei lá, vamos fazer o programa lá sobre o mal, sei lá. É do tipo, meu, trocar uma ideia com uma galera que consome muito true crime, porque a gente não é o maior especialista nisso, mas a gente Exato, pode exato. trocar uma ideia, porque a gente não queria que fosse um programa de entrevista e a gente queria ter tema, né? Uma das coisas que o Yao disse, assim, na primeira conversa, você falou: eu faço questão de fazer um programa para destilar meu ódio sobre os anos 2000, né? Você disse. Eu odeio os anos Então, 2000, quando cara. chega. Eu não odeio, não. Nossa senhora. Eu. Aquela calça cintura baixa. Ai, mentira. Mentira, gente. Cintura baixa? É. A minha calça é cintura baixa hoje em dia, mas é porque minha pancinha tá empurrando ela para Não, baixo. não, não, não. Mas não é que nem os anos 2000, cara. Depois, reassiste algum episódio de Lost e vê como era a calça jeans da Ana Lucia. Era É muito feia, verdade, não, já tô falando. Tô com a imagem do. né? A da Kate também, da Evangeline Também, Lilly. horrível. É. Horrível. Nada, nada daquela década se salva. Nada, nada. Lost. Lost. Se você não conhecesse o Wes Anderson e eu descrevesse o trabalho dele,
você ia falar, tipo, pô, mas esse cara tá Putz. perdendo o ponto, né? Ele tá, tipo assim, tentando deixar bonito as coisas, né? Sei lá, Uhum. entende o que eu tô Sim. falando? De se preocupar muito com a parte imagética e tal. Uhum. E ele tem isso mesmo, assim. Tem. Mas funciona, funciona, Funciona. funciona. É, Ial. Acho massa, assim. E ele É. é um cara que eu acho que ele. Alguns dos filmes mais marcantes dele são dos anos 2000, né? Moonrise Ah, eu não gosto Kingdom, dos não é? Tenenbaums, não, viu? Nossa, eu acho fino. É meu Ah, preferido. o Wes Anderson, pô, pra mim, de 10 pra frente, hein? De 10 pra frente. De 10 pra frente. Tá. Não, mas assim, cara, não tem. O Edgar Wright começou nos anos 2000 também. Tem muita coisa que eu gosto que veio dos anos 2000. Sim. Mas tem muita coisa que eu gosto que veio de todas as décadas, Ah, entendeu? lógico, tudo. 2000 é a que tem as que eu mais odeio. Eu acho que é essa a questão. Tá, É isso. tá. Ou que Entendeu? você odeia muito, né? Ou que eu odeio muito. Nossa, o cara, E você muita coisa odeia essa dos anos década, 2000 calça baixa. Você fala, Ial, você usava calça baixa, Ial. Você nem usava calça baixa, Ial. eu usava calça cargo nos anos 2000. Ai, Entendeu? entendi. Bag clothes, aquelas calças que tinha, mano, um bolso na coxa e um na panturrilha. Cara, essa eu não consigo entender, porque eu guardava, às Tinha vezes. aquelas. É, Puta, tinha aquelas sim. calças com zíper que virava bermuda pra Eu criança. usei isso aí, eu usei muito. Então, olha isso. Onde que você guarda a parte de baixo da sua calça? No bolso Porra, da coxa. porra. É, pode crer. Ai, Não, mas é isso. Acho que a gente conseguiu apresentar o programa devagar sobre temas. porra, é. Ah, essa é a segunda gravação desse primeiro episódio. Né, que a gente achou que tinha umas questões de áudio e tal, mas eu acho que tem uns cortes legal daquela primeira gravação. Não, a gente vai usar, com certeza. É. A gente vai E usar com eu acho que aí certeza. também vai dando sua opinião, por favor, sobre todos os temas e etc, o que vocês querem saber. E a gente pensa também em expandir as coisas, né? Tipo, falar de outras coisas, talvez ter um, sei lá, um quadro sobre o que a gente andou vendo. Legal, deixa eu pegar aqui, que eu acho que tá nessa estante aqui do lado, a Tá minha bom. recomendação da semana. Não encontrei, não. Ah, tudo bem também. É... Dá Fala pra aí, ir. eu ponho na tela, eu Ah, ponho na então tela. beleza. É um livro. Annie Ernaux, no ano de 2022, ganhou o Nobel da Literatura. A gente podia debater sobre prêmios em geral, né? Ó, Porque tem quem porque diga a que Gwyneth não. Paltrow tem um Oscar. A. Gwyneth Paltrow. Ela tem meia do Shakespeare lá? É, em cima de quem? Da Fernanda Montenegro. É, pô. É, bom. Então. Ela ganhou o Nobel no ano passado, Annie Ernaux, escritora francesa, e tem um livro dela que eu li no ano passado que se chama O Lugar. Eu tô aqui com outro que foi publicado mais recentemente dela aí depois do coisa que é o Jovem, né? Tem O Acontecimento, A Vergonha, Os Anos, outros livros dela que já foram trazidos aqui pela editora Fósforo. Mas esse O Lugar, ela conta a história do pai dela e é incrível como ela consegue misturar as memórias com um tanto de um panorama social da França em que ela cresceu, se formou e tal, e com a história do pai. Então, eu fiquei realmente fascinado. É um livro rapidíssimo, eu li em uma sentada, assim. Li ele rapidinho, assim, metade, em duas sentadas no mesmo dia, assim. Então, é O Lugar, da Annie Ernaux. É um dos melhores livros que eu li no ano passado, no ano de 2022, publicado aqui pela editora Fósforo e que eu suspeito que está em algum lugar deste quarto, mas eu não encontrei ali na estante. Tem livro por todos os cantos aqui, né? Então, eu não sei onde que eu deixei esse livro, mas eu recomendo muito. Gostei muito, é incrível ela dar conta de tantos temas ao mesmo tempo em que conta uma história tão particular. Então, eu recomendo muito esse livro, me marcou bastante. Quero muito ler as outras obras dela. E a sua recomendação da Muito bem, semana, Rodrigo muito Ial? bem. Cara, eu nunca chego preparado para as recomendações da semana. Mas eu tenho uma recomendação essa semana. E a minha recomendação é justamente filmes que marcaram época.
tá? É uma série documental da Netflix que eu Hum, acho que vai ser de muita ajuda para entender algumas referências que a gente falar por aqui. Cara, é uma série que eu acho. Vou começar falando mal, tá? É uma série que eu acho que podia ter uma edição diferente. Eu tá. acho um pouco frenético demais, assim. Acho bem, né? Mas é uma série que fala muito sobre clássicos do cinema, sobre as dificuldades que foram fazer esses clássicos e, cara, sobre como eu acho que a grande lição desse documentário é sobre como as obras não nascem prontas, entende? Sim. Como o processo de criação ele é afetado por tudo. E eu acho que isso é uma coisa que, para quem quer ingressar em algum mercado de arte, é uma parada que precisa saber, porque é uma parada que não contam pra gente, entendeu? A gente vê a obra pronta, cara, e a obra pronta, ela é. Se a obra é boa, obviamente, ela é boa. Você olha aquilo e você fala, pô, eu quero fazer isso, né? Cara, e Um você. ilustrador. Eu Posso quero chegar nesse ponto abrir aqui. Para um chegar nesse parênteses ponto. assim, cara, que eu também acho assim, Hum, e o quanto na arte, em algumas delas, a gente tá tão atrelado à tecnologia, e por isso que eu acho a carreira do James Cameron impressionante. Você falou do sim. Avatar, Uhum, e no caso do Jurassic Park, no caso do Alien 2, né? sim. Porque Sim. no caso do Star Wars, cara, E o que que você são vê filmes, aqueles. inclusive, que estão, só para abrir um parênteses dentro do seu parênteses, são filmes que estão nessa série. Tem um Ai, que episódio sobre legal. Jurassic Park e Alien 2, inclusive. Tá. E o quanto, né, a tecnologia tá aliada a isso, e é tanto que é uma coisa assim que não dá pra ter dimensão do que foi Avatar. Não, Pra não. você em 2008, que, cara, você É, não conseguia ver o filme, que tava todas as não. sessões lotadas, tinha questão do É. 3D. E eu toco guitarra, eu gosto muito de pedais de guitarra, né? Aham. Então, cara, hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, mas, meu, essa marca aqui, que é a JHS Pedals, é dos Estados Unidos. Esse aqui é o Unicorn. Os pedais dele são todos com um desenho assim. Esse aqui é o trêmolo, que é um ursinho e tal, e aí vamos. Mas assim, tem um episódio dos caras da JHS que ele conta a história do Hendrix e como isso estava aliado com a tecnologia que ele tinha à disposição dele. Então isso aqui é um pedal estilo Univibe. Não é esse que ele usava, que isso é uma versão mais recente dessa marca que nem existia na época, mas é uma coisa assim, você vê o quanto a sonoridade do Hendrix estava aliada às coisas que ele tinha à disposição, né? O quanto que muitas vezes hoje em dia a galera fica, eu adoro pedais e guitarras com captadores diferentes e tal, mas aí a galera sempre fala, meu, muitas vezes os seus ídolos do passado lá, os caras usavam o que tinha. Sim. No caso do Hendrix, eu não sei, não sou expert nesse ponto, mas ele tinha pouca coisa à disposição perto do que a gente tem hoje, né? E são timbres Uhum. icônicos e como isso estava aliado. Você vê, meu, você que trabalha com animação aí, um Toy Story da vida, ainda é um filme muito bom se você vê para os padrões de hoje, né? Que eu acho que uma galera mais nova talvez. Mas assim, aquilo ser feito em 90 e pouco É um é absurdo. algo difícil de você ter dimensão hoje, né? Um É, Jurassic é. Park, você viu um dinossauro, você fala, como é que tem esse dinossauro aí? Jurassic Park, vou até dar um leve spoiler da minha indicação da semana. Jurassic Park, cara, tava numa sala a Kathleen Kennedy, o, o Spielberg, o George Lucas e eu acho que o Stan Winston. Sim, Uhum. tô falando de gente grande, tá? É, Quando eles foram ver o trabalho 3D, né, do CGI para criar os dinossauros, eles foram ver pela primeira vez. Os quatro choraram. Isso caramba. é bizarro, sabe? É E você muito a tá mais. falando de gente. É, O Spielberg entendeu? já era o Spielberg, O né? Stan Winston tem a escola mais renomada de efeitos, Sim. chama-se Stan Winston. O George Lucas, acho que não precisa de introduções, Não. né? A Kathleen Tampouco Kennedy é uma das o maiores produtoras da Spielberg. história do cinema. Pois é, que hoje em dia só chefia Star Wars, É, terceira maior franquia de entretenimento da história. sim. Então, pô.
É isso, né? Sim. Choraram, choraram. Caramba. Não, mas é impressionante até hoje, né? O quanto se sustenta. É, é. Muito, muito doido. Então é Mas isso, tá Rodrigo bom. Ial. É Muito isso, massa. Tô Vitorino. muito feliz da gente estar aqui nesse projeto Também, aí. Tô muito também. animado. Tô muito animado mesmo, assim. Acho que a gente vai conseguir tratar de temas muito bacanas e a ideia é ser semanal, né? Sim, sim. E aí a gente vai ter os cortes e tal, mas vamos vendo, cara. Deixa comentários aí, a gente pode ler os comentários da galera, pode virar um programa separado só respondendo pergunta, né? Pode, por que não? Por que não? Pode ser massa isso aí. Então é isso. Fechado. Yau, um beijo. Um beijo pra você que ficou com a gente até agora e até o próximo Pergunta da Vez. Falou.